projeto pro FIA, assim, né? E aí, no disco, o último disco que foi gravado com a banda antiga do Magrão e do Oswaldir foi o disco que tem o Lago Verde e Azul, aquele que eu te falei que o Daniel Hack gravou. Uhum. No disco azul, que é o que tem Como Vai Você, tem o Tempero de Amor, tem... Enfim, tem um monte de música. Eu acho que aquele disco foi um disco que foi gravado especificamente pro projeto Che Music na época, não sei se tu lembra. Sim, lembro. É, E falamos aquele muito disso disco aqui. do Magrão e do Oswaldir era o disco do Che Music, do projeto Che Music. E aí foi a minha primeira, quando eu entrei na City pra gravar. Só que assim, na época, cara, o Campanha, né, o pessoal da City tinha uma visão que na minha concepção até hoje é uma visão um pouco limitada, assim. E aqui eu quero deixar, pelo amor de Deus, não tô falando mal, né? O Campanha é meu irmão, né? Cara muito legal, Sim, sim. músico fantástico e tal. Mas eu acho que em algumas coisas eles pecavam no sentido de colocar, às vezes, o comercial na frente do artístico. Do artístico, verdade. Porque eu vou te falar aonde eu quero chegar. Os discos do Oswaldir e Magrão já tinham um diferencial por si pela própria composição da dupla, né? O Magrão sempre foi um cara muito moderno, né? E faz, né? E até hoje releituras maravilhosas das coisas. E o que o Campanha tinha que eu acho que não me agradava muito? Jauro, tu é um bom gaiteiro, mas tu demora um pouco mais pra gravar. Uhum. O Regis vem e bota a gaita em 15 minutos. Os gaiteiros de estúdio. É. A turma do O estúdio. Luciano Maia vem e bota a gaita em 15 minutos. Uhum. E eu pensava, tá, beleza, mas na hora do disco, aqueles 15 minutos vai virar uma coisa igual, tudo igual. Uhum. Se tu pegar uma faixa de tempo ali dos discos da City, tirando Monarcas e algumas coisas que os gaiteiros gravavam, enfim e tal, tu vê muita coisa muito igual. Porque assim, o Regis, por mais que ele seja um gênio, e eu, me espelhei muito na minha vida gaitística, né, no Regis. Mas assim, chega uma hora que o cara vai se plagiar, vai se copiar. Isso. O sotaque é o mesmo. Uhum. Então, a digitação, coisa lá. pro povão, talvez aquilo passe despercebido, mas pros músicos, pô, mas aquela gaita é sempre a mesma. Ou é o cara muito tá fazendo parecido, igual, fulano. E isso eu achava ruim pro cenário musical na época. E o músico não perdoa, né? Pô, dá um tempo pro Jauro, né? Dá um tempo a mais. Claro. Tudo bem, a hora tá correndo, mas o trabalho é da City, caramba. O trabalho Sim. é da City, não é um cara que fechou um pacote pra gravar. De horas o trabalho ali que nem é tinha da na City. época. Claro. Então, pô, dá um tempo maior pro Jauro, vai ficar um negócio um pouco diferente. Eu vou demorar um pouco mais pra gravar, é óbvio. E outra, o Jauro é o gaiteiro da banda, Sim, da turma. mas aí é isso que eu te digo, porque uma coisa, Daniel, que eu não sei se já falaram aqui ou não no podcast, mas uma coisa que a gente tem que aprender com músicos de outros universos. Eu não sou roqueiro, né? Não, até ouço rock, alguma coisa, enfim, mas não é uma coisa que eu ouço em casa. Uhum. Mas uma coisa eu respeito. Tu pega uma banda de rock, por pior que ela seja, individualmente falando, eles levam a banda pra dentro do estúdio e é eles que vão gravar. Uhum. Raramente tu vê o cara, não, o Jauro é o guitarrista da banda, mas ele toca mal, então nós vamos chamar o fulano que é lá o não sei o quê, e o cara vai gravar. Cara, o Jauro é o guitarrista da nossa banda, ele toca mal, mas é ele que vai fazer. Sim. Porque na hora que a gente for tocar no palco, é ele que vai tocar. Sim. Justamente. Então, isso deixa o trabalho de cada banda de rock ou até desses cenários que tem mais essa fidelidade mais verdadeiro. Uhum. Não adianta tu pegar vamos pegar lá o Tia Sarandeio. O Jauro não toca tão bem, então eu vou chamar o Regis. O baixista não toca tão bem, então eu vou chamar o Canela. O baterista não toca tão bem, então eu vou chamar o Touro. Quer dizer, não é a banda. Não é mais a banda, é outra banda. Então, cara, eu acho que nessa questão eles pecaram, né, naquela visão. Mas algumas coisas o Magrão e o Oswaldir bateram o pé. Não, o Jauro vai gravar algumas ali, enfim, tal.
E então eu gravei dos discos do Magrão e do Oswaldir, eu nunca gravei todas as faixas, né? Eu gravei, digamos assim, dá pra tirar aí uns 60% do disco. Então nesse disco azul, mas uma coisa que talvez prove isso que eu tô te falando, que talvez poderia ter se investido um pouco mais no material humano que fazia parte da banda, é que naquele disco, talvez a música que mais fez sucesso no sentido de arranjo de gaita foi o chamamé, aquele que é do Joel, o Tempero de Amor. Uhum. Eu demorei pra gravar aquela gaita, mas em compensação, quando os gaiteiros falam de disco, de gaita naquele disco, é aquela gaita. Uhum. Que é a gaita mais. Ah, que legal que ficou um arranjo. Eu coloquei um dueto de gaita, assim, ela ficou. Tem algumas coisas mais rapidinhas, assim. Sim. Então a galera, pô, que legal, aquele disco, aquela gaita é difícil de fazer, pá, não sei o quê. A questão não é nem o difícil, mas é o próprio gaiteiro Isso, da turma que tá nunca botando, foi né? a minha intenção também Sim. de complicar a vida de ninguém, mas de caprichar, né? Claro, fazer o melhor. Isso. E então, se talvez tivesse tido um pouco de visão diferente na época, eu tenho um pouco dessa, digamos assim, esse pesar, sabe? Pô, poderia ter se apostado mais na banda na época. Claro.